Olá, queridos amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e estejam prontos para falar de NFL. Antes de mais nada, lembra aí de se tornar membro do Clube de Membros, se inscrever no canal. Eu falei o contrário, deveria ser se inscreva no canal e considere se tornar um membro do Clube de Membros. Mas tudo bem, tem planos para todos os bolsos, muito conteúdo exclusivo para você. Mas vamos lá, vamos falar sobre as primeiras reações desse domingão de NFL, né? Lembrando, são recortes rápidos sobre cada jogo, a gente vai aprofundar isso durante a semana em algumas partidas, em alguns temas, mas o que a gente viu nesse domingão de NFL? Vamos começar falando da vitória dos Packers sobre os Colts por 16-10, né? E o nome foi Run to the Damn Ball, corra com a bola, né? Se você não tem um grande quarterback, se Malik Willis é o seu quarterback, você precisa correr com a bola. E foi isso que fez. Josh Jacobs teve mais de 150 jardas, 32 carregadas, o time correu 53 vezes e passou só 14. Malik Willis, quando passou, fez o básico, lançou um touchdownzinho pro Dontavian Wicks, tal, tudo certo, né? Não comprometeu. Quem ganhou esse jogo mesmo foi a defesa. E essa tem que ser a fórmula para os Packers se eles mantiverem o Malik Willis. Correr muito com a bola e ter uma defesa forte. O Anthony Richardson, do outro lado, teve 3 interceptações. São as dores que nós falávamos que ele passaria na temporada de 23, desculpa, ele está passando agora em 24, né? Não conseguiu ser consistente no jogo aéreo, tá? A gente viu o Jonathan Taylor tendo um jogo para mais de 100 jardas, mas foi isso e não mais que isso, né? Então, assim, dá para dizer sim que a defesa dos Packers venceu o jogo, que venceu um dos jogos que o Jordan Love tá fora, o que já é impactante, o que já é muito importante. Os Packers, em vez de começar 0-2, estão 1-1, né? Agora os Colts começam a ficar situação um pouquinho mais preocupante e o Richardson vai precisar acelerar esse relógio de desenvolvimento, porque senão a coisa vai ficar complicada. Jogo seguinte, Cleveland Browns 18, Jacksonville Jaguars 13. Posso dizer sem sombra de dúvida, tá? Sem sombra de dúvidas, que foi um jogo chato, tá? Um jogo de 2 ataques insossos, sem sal, tá? O Deshaun Watson fez um bom jogo para o padrão do que ele vinha jogando, longe de ser o padrão que se esperava, que os Browns esperavam do Watson, né? Conectou algumas boas jogadas ali com o Jerry Jeudy e tal, mas nada também que seja super empolgante. E o ataque dos Jaguars é insosso, sem sal, sem graça. O Trevor Lawrence também não faz nada para que ele seja um pouquinho melhor, né? Não tem conseguido mostrar nada de diferente. Para mim, eu já falei isso, os Jaguars são um time sem alma, sem brio, sabe? Parece que é um time que tanto faz quanto fez ganhar ou perder. Foram 4 sacks dos Browns. Um jogo assim que, olha, ok, né? Um bom jogo, os Browns venceram, não tem nada a ver com os problemas dos Jaguars, mas um jogo que não me empolgou, não me agradou em nada o que eu vi, não. Terceira partida do primeiro horário, Raiders 26, Ravens 23, e quem diria os Ravens começando 0-2. Os Ravens tiveram 11 faltas no jogo. Isso é demais, né? Quando você tem 11 faltas, você tem muitos problemas, você vai andar muito para trás, tá? Apesar de terem conseguido 5 sacks, foram 11 faltas na partida. O Gardner Minshew, do outro lado, fez um bom jogo, porque os Raiders, novamente não correram bem com a bola com o Zamir White, e a tônica desse time seria correr com a bola. O Gardner Minshew fez um jogo interessante, conectando bem com o Davante Adams. O Brock Bowers, o calouro escolhido na primeira rodada, começa a aparecer. E eu digo de novo sobre os Ravens agora, que os Ravens não conseguiram fechar o jogo. Tiveram algumas oportunidades, tiveram a bola e não conseguiram. Isso pagou o seu preço. Claro, o Max Crosby conseguindo um sack ali na última campanha dos Ravens impactou, mas o Gardner Minshew conduziu a campanha da vitória, coisa que os Ravens não conseguiram ter com o Lamar Jackson, com o Derrick Henry. Então os Ravens já começam 0-2, os Raiders dão uma respirada, mas os Raiders precisam correr melhor com a bola, porque não é sempre que o Gardner Minshew vai jogar bem, né? Semana passada, inclusive, foi um exemplo de jogo que eles não tiveram o seu quarterback conseguindo sobrepor isso. Quarta partida, Buccaneers 20, Lions 16. Olha, surpresa, hein?
O nome dessa vitória se chama eficiência. Futebol americano é um jogo que vence quem faz mais pontos, tá? Os Buccaneers fizeram 20 porque os Lions tiveram 1 de 7 na red zone. Tá? Claro, méritos da defesa dos Buccaneers, que ficou nesse enverga, mas não quebra, tá? Tem todos os méritos. Interceptou o Jared Goff 2 vezes. Então o Jared Goff já tem, acho que 3 interceptações na temporada, um número que para quem teve tão poucas no último ano, em especial, né? É surpreendente. A defesa dos Lions, a gente não pode reclamar, os Lions seguraram a 20 pontos, com o Aidan Hutchinson com 4 sacks e meio, né, pulando aí na frente na corrida pelo defensor do ano, mas o que vence é anotar pontos. O Baker Mayfield fez um jogo seguro, né, o Chris Godwin apareceu muito bem para mais de 100 jardas, ele tendo um começo de temporada muito bom, por sinal. Então, é isso. A eficiência dos Buccaneers, o enverga, mas não quebra, o proteger a end zone, né? Conseguiram 2 turnover on downs no final da partida e tá aí a vitória dos Bucs para conseguir fazer um 2-0 dentro dessa divisão, se mostrando muito sólido, né? Lions perdendo um jogo dentro de casa. Vai ser questionado o Dan Campbell sobre chutar ou não field goals e tal, mas eu não acho que ele vai mudar sua filosofia, eu acho que ele vai seguir dessa forma. Quinto jogo do primeiro horário, os Saints enfiaram simplesmente 44-19 nos Cowboys. E os Saints são o ataque mais explosivo após 2 primeiras semanas. Quando a gente fala que a NFL guarda surpresas, essas são uma delas, né? O Clint Kubiak fazendo um grande trabalho, o Derek Carr encontrando as big plays. Se você olha o número de passes dele, nem foi muito alto, mas ele encontrou as big plays, tá? O Alvin Kamara teve 180 jardas de scrimmage, tá? 4 touchdowns, 3 correndo, 1 recebendo. Então parece que o Kamara voltou no tempo, jogou demais. E a defesa de Dallas não foi pro jogo, tá? Não foi pro jogo. E o ataque parecia a defesa, né? Também não foi pro jogo. Você olha para os números do Dak Prescott, até parece que foram bons números, mas foi de eficiência 0, turnovers, 2 interceptações e por aí vai. Eu fiz um vídeo essa semana e uma pessoa teve a cara de pau de me mandar uma mensagem no Instagram dizendo que eu tenho pena do Jerry Jones por causa do salário garantido do Dak Prescott, tá? Eu não respondi lá, mas vou deixar para responder aqui. Amigo, o salário garantido é o seguinte, ele te impede de cortar o jogador, tá? Se o Jerry Jones pagasse 100% do salário e isso não contasse no cap, tava tudo certo, tá? O meu problema com o salário garantido é que ele te impede de cortar o jogador, tá? E aí você inflacionou o mercado, e aí tá aí o Dak Prescott, né? Não jogou bem, não acho que o Dak Prescott seja um mau quarterback, já falei sobre isso várias vezes, e quem não conseguiu entender sobre o que o vídeo falava, e paciência, não posso controlar, né, a falta de interpretação. Mas os Saints dominantes, os Saints merecem todos os créditos, e tinham o meu descrédito antes da temporada, e semana passada jogaram com os Panthers, o que deixa uma dúvida, essa vez não, venceram um bom time, que é o Dallas Cowboys, e venceram de forma dominante, atropelaram, esse jogo não esteve aberto, esse jogo foi uma vitória muito tranquila do New Orleans Saints. Chargers, sexto jogo, Chargers 26, Panthers 3, o Bryce Young é ruim? Olha, para isso ele vai precisar treinar muito, tá? O Bryce Young tem sido horrível, horroroso, eu não vou me espantar se o Andy Dalton virar titular aí daqui umas 2 semanas, porque tem sido num nível abissal. Os Panthers, como todos, são um time ruim, tá? Os Panthers, como todos, são um time ruim, mas o Bryce Young tem tornado as coisas ainda piores. Os Chargers fizeram um jogo tranquilo, controlado. O J.K. Dobbins, que já jogou muito bem contra os Raiders, parece estar voltando à boa forma. Ele precisa ficar saudável, né? Que é o que mais impactou sua carreira. Foram mais de 130 jardas. O Quentin Johnston com 2 touchdowns, um batendo o J.C. Horn, né? E aí eu pergunto, é o apocalipse ou não? Então eu começo a me questionar. Mas assim, uma vitória muito tranquila de um bom time dos Chargers fazendo 2-0, um time sólido, contra um Panthers que é um time horroroso e que tem um quarterback que vem caminhando a passos largos para ser um dos maiores busts da NFL. E agora falando da vitória dos Commanders sobre os Giants, 21-18. Olha, Malik Neighbors é muito bom, hein? 120 jardas recebidas, um alento de talento nesse ataque dos Giants.
Dropou uma quarta descida no final do jogo que foi crucial, eu sei, né? Erros vão acontecer. Erros vão acontecer, todo grande jogador erra, mas você vê um jogador, um calouro com 120 jardas com o Daniel Jones, você tem que ficar feliz. Os Commanders venceram esse jogo sem anotar um touchdown sequer, 7 field goals do Austin Seibert, 7 field goals, enquanto os Giants tiveram problemas justamente com o seu kicker, né? O kicker dos Giants se machucou logo no kickoff, e aí o punter foi pro virar o kicker e perderam um field goal, um extra point, isso acabou custando caro aí para os Giants. Um jogo bem equilibrado, um jogo que você não pode colocar essa derrota na conta do Daniel Jones. Para mim, ele jogou um jogo ok, sólido, dentro das limitações dele. No outro lado, um Jayden Daniels sofrendo 5 sacks, um cara que precisa acelerar o seu relógio, né? Acho que ele não fez um jogo horroroso, não é isso, mas que precisa acelerar o seu relógio no momento de soltar a bola e tudo mais. Mas um jogo bem equilibrado, um jogo até razoável, em que talvez essa diferençazinha do kicker, com um pouquinho de talento a mais, foi o suficiente para matar o jogo, tá? Para os Commanders vencerem o jogo no final. Um jogo completamente aberto, mas duas equipes que ofensivamente ainda deixam muito a desejar. Oitavo jogo do primeiro horário, o Seahawks, 23, Patriots 20, jogo decidido na prorrogação. Os Patriots tiveram a primeira bola na prorrogação, hein? Podiam ter vencido essa partida, mas não conseguiram. Seattle foi o time passador, né? Passando a bola, o DK e o Jackson Smith-Njigba com mais de 100 jardas, o Dino com um bom jogo, e New England foi o time que correu com a bola, né? O Ramondre Stevenson, o Antonio Gibson, os dois com mais de 80 jardas terrestres cada um. O New England, dentro do seu feijão com arroz, conseguindo complicar Seattle, conseguindo colocar algumas pressões. O Keon White é um ótimo jogador, mas no fim ali teve um bloqueio de field goal num chute de 48 jardas do Joe Sly, que poderia ter mudado o rumo da partida, e é o que eu falo sobre jogos decididos no detalhe, né? É clichê? Mas é a realidade, tá? Faltou alvos também, o Hunter Henry foi o único alvo sólido para o Jacob Brissett, então aqui também o detalhezinho, a diferença de talento ofensivo acabou pesando no final. Gostei do Geno Smith, gostei de Seattle, acho que Seattle fez um bom jogo, mas New England é um time melhor também do que a gente imaginava, pelo menos nesse começo de temporada. Penúltimo jogo do primeiro horário, Minnesota Vikings 23, 49ers 17, tá? 49ers tiveram 2 de 10 em terceiras descidas, não conseguia finalizar as campanhas, não conseguia encontrar ritmo, tá? O Josh Metellus com um grande jogo, o Blake Cashman, o Andrew Van Ginkel na defesa, todos esses caras apareceram muito bem no jogo, conseguiram tirar o ritmo do Brock Purdy, conseguiram tirar o ritmo do jogo terrestre. O Mason ele teve 100 jardas, mas teve momentos em que ele andava muito para trás, então foi uma força ali dessa defesa, tá? O Deebo Samuel jogou muito bem, o Fred Warner teve um jogaço na defesa dos 49ers, mas a linha ofensiva de Minnesota fez um grande trabalho, especialmente neutralizando o miolo da linha defensiva dos 49ers. O jogo corrido apareceu com o Chandler, né? O Aaron Jones com alguns bons momentos, mas um fumble ali na red zone, né? Quando ele ia para o touchdown, e o Justin Jefferson com uma big play linda do Sam Darnold para ele, tá? O Sam Darnold lançou uma interceptação? Lançou, mas fez um jogo eficiente. Você não pode esperar que o Sam Darnold não espalhe em algum momento. Ele vai espalhar, mas dentro do que se esperava, ele foi bem. E aí aquilo que eu falo, a eficiência vence jogos. Lá como os Buccaneers contra os Lions, aqui a gente viu os Vikings sendo muito mais eficientes, tá? Conseguindo transformar, punir os turnovers com pontos, e aí venceram de forma merecida, no meu entender. Mas gostei demais da defesa do Minnesota Vikings nesse jogo. E para fechar o primeiro horário, Jets 24, Titans 17, um jogo ok, um jogo morno, não foi um super jogo. Acho que o Aaron Rodgers fez um jogo sólido, o Braylon Allen apareceu recebendo touchdown, correndo para touchdown, o Breece Hall também aparecendo no jogo, né? E a gente viu o Will McDonald com 3 sacks, conseguindo aparecer. O Will Levis ainda tá aprendendo sobre a tomada de decisão, sobre quando ele precisa acelerar o jogo, quando ele precisa ser um pouco mais paciente, né? Então, assim, Tennessee é também um time que eu esperava que fosse mais frágil, mas que consegue entregar algumas coisas.
pode estar num caminho certo para evolução. Mas os Jets, para mim, são mais time, talvez vão tirando um pouquinho da ferrugem, encontrando um pouquinho de ritmo, e aí vão ser uma equipe melhor do que tem sido nessas 2 primeiras semanas. Agora, falar dos jogos do segundo horário, vamos começar falando da vitória do Arizona Cardinals sobre os Rams, 41-10. E olha, hein, eu achei que os Rams iam conseguir competir contra os Cardinals mesmo com os desfalques e tomaram, foi um baile. Esse jogo não teve aberto em nenhum momento, chegou a estar 21-0. Esse jogo acabou no primeiro tempo, tá? O Marvin Harrison Jr. apareceu para a NFL. 130 jardas, 2 touchdowns, big play, né? Touchdown de 60 jardas. O Kyler Murray teve um jogo perfeito, rating perfeito, tudo perfeito, né? Dominou a defesa dos Rams. Os Rams não viram a cor da bola, foram um time muito diferente daquele que perdeu para os Lions. Os Rams derreteram com as lesões, né? O Cooper Kupp também saiu antes do primeiro tempo machucado, então esse time não encontrou alternativas, mas isso aí não é problema do Arizona. Arizona foi bem, dominou em todas as fases do campo, tá? Todas mesmo, desde o começo. Um jogo assim para encher o torcedor de esperança, porque não deu qualquer chance para os Rams, uma baita vitória. Quem venceu também foi o Pittsburgh Steelers, venceu o Denver Broncos por 13-6. O Denver Broncos teve 2 de 12 em terceiras descidas. O Denver Broncos não consegue correr com seus running backs, é só uma ou outra jogada ali no improviso do Bo Nix. Foram 19 faltas ao todo nesse jogo, um jogo muito truncado, né? Os Steelers muito físicos, um time que é muito agressivo no contato, vai pra pancada mesmo, não tem problema com isso no ataque. Ganha bonito? Não, não ganha. Não ganha bonito, não é um jogo bonito, com o Justin Fields como titular, né? A divisão de carga, você vê que o time corre muito mais com a bola do que passa, mas é o que tem pra hoje. Vence, sobrevive, 2 vitórias, lidera a sua divisão, e esses são os Steelers dos últimos anos, vencendo, sobrevivendo, liderando quando ninguém espera, batendo oponentes fora de casa, né? Ganhou dos Falcons fora, ganhou dos Broncos fora. Os dois não são grandes times, tá? Os Falcons tinham expectativa, tá? Os Broncos, não é problema de Pittsburgh não faz o calendário, então assim, é uma vitória muito importante para Pittsburgh, que vence com méritos, mesmo não jogando um jogo lindo, muito bonito. E para fechar o segundo horário, a vitória do Kansas City Chiefs sobre o Cincinnati Bengals por 26-25, com field goal no estouro do relógio do Butker, né? Mais de 50 jardas. Os Chiefs tiveram que converter uma 4ª para 16, na verdade, foi uma falta, né? Uma interferência no passe, mas foi um jogo muito duro. Os Chiefs tiveram 12% de conversões em terceiras descidas, o Kelce muito bem marcado, sumido, o Ken Taylor-Britt dos Bengals conseguiu uma interceptação espetacular, a lá Odell Beckham Jr., assim, foi uma coisa assustadora, buscou a bola lá em cima. Achei que o Joe Burrow foi bem, mas sofreu um fumble ali que foi retornado para touchdown, custou, né? O Mahomes teve um jogo que não foi um jogo espetacular do Mahomes, o Trey Hendrickson teve um jogo ali incomodando muito ele, mas teve frieza em alguns momentos decisivos, teve frieza em alguns momentos importantes, tá? O Butker também para consolidar esse chute aí. Ja'Marr Chase sumido lá, muito bem dobrado pela defesa dos Chiefs. Então, assim, a vitória apertada, mas tá lá uma vitória. Os Bengals, eles começam devagar de novo a temporada, 0-2, mas um jogo que mostra uma cara de reação. Perder para Kansas City, em Kansas City, com o field goal no estouro do relógio, não é nada anormal, tá? Os Chiefs tiveram muito trabalho para vencer esse jogo e estiveram perto de perder. E fechando o domingo, a vitória do Houston Texans por 19-13 sobre o Chicago Bears, um jogo que as defesas dominaram, em especial no segundo tempo, só 3 pontos para cada time, né? A defesa do Chicago Bears, na verdade, que é uma defesa muito boa, já desde a segunda metade do ano passado, conseguiu segurar aí o CJ Stroud no segundo tempo, né? O Nico Collins teve um ótimo primeiro tempo, mas depois deu uma sumida e a defesa manteve o time vivo. O problema foi no lado ofensivo da bola, onde também os Texans têm uma grande defesa, conseguiram 7 sacks para cima do Caleb Williams, alguns na conta da linha ofensiva, alguns na conta do Caleb Williams, que lançou 2 interceptações no segundo tempo. Caleb Williams ainda sentindo o ritmo da NFL, sentindo o ritmo do jogo, né? Entendendo as diferenças de tempo. Claro, precisa acelerar o processo, escolha número 1 do draft e tal,
mas precisa também que os Bears corram melhor com a bola, essa é a verdade. Os Bears correndo muito, muito mal com a bola, não conseguem produzir nada no jogo terrestre, e aí o Caleb fica em situações muito óbvias de passe, e aí os defeitos que ele ainda tem como um quarterback profissional vão aparecendo. Achei o primeiro tempo dele mais fluido, mais solto, né, um jogador mais tranquilo que na primeira partida, mas no segundo tempo aí a defesa conseguiu neutralizar ele muito bem, a Daniel Hunter jogando muito bem, Will Anderson jogando muito bem, né? Então, assim, os Texans são um time muito forte, apesar de não terem produzido ofensivamente no segundo tempo, conseguiram sustentar o resultado contra o Chicago Bears, que ainda precisa azeitar esse ataque, tanto na parte aérea com o Caleb, quanto no jogo terrestre, que está sendo muito, muito frágil. Gente, é isso então, meu muito obrigado a todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, se tornar membro, tem muito conteúdo exclusivo e planos para todos os bolsos. No mais, valeu e tchau!